Juliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Olá, sou Juliver Modesto, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Esse é o episódio número 115, gravado na terça-feira, dia 2 de junho de 2020. Eu vou falar sobre apreensão de veículos em racha, tendo visto uma operação policial realizada pela Polícia Civil em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro na semana passada e que foi alvo aí de várias publicações. Isto porque alguns instrutores de trânsito entraram em contato comigo neste período perguntando sobre a apreensão desses veículos, a base legal para apreensão. E eu quero aqui te explanar, além do que prevê o Código de Trânsito Brasileiro, também o que prevê a nossa legislação penal e processual penal. Lembrando que o episódio de hoje é o oferecimento do Sind Autoescola SP, Sindicato de Auto e Motoescola, Centro de Formação de Condutores no estado de São Paulo. Só um instante que a gente já começa. Juliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Vamos ver então a notícia que foi publicada sobre a apreensão de veículos em racha. Eu peguei aqui do G1 na internet. Diz o seguinte: avaliados em 5 milhões de reais, carros de luxo apreendidos em operação no Rio de Janeiro podem ir a leilão. E recortei as principais partes desta notícia. Os 23 carros de luxo tunados apreendidos durante a operação Paris Over, quer dizer, a festa acabou, contra as corridas ilegais, podem ir a leilão, segundo a Polícia Civil. Os veículos usados para eventos de rachas nas rodovias estaduais foram avaliados em torno de 5 milhões de reais. O Porsche 911 GT3 RS, que estava na lista, vale cerca de 2 milhões, segundo a PRF, e só há 9 modelos no país. O delegado da Polícia Civil, João Valentim, titular da 106DP, disse que os donos dos veículos não poderão reaver o bem apreendido. A Polícia Civil pretende leiloar esses veículos e a destinação do produto da arrecadação é o Estado, ou seja, esses veículos não voltarão às mãos dos proprietários, justificou o delegado. Foi justamente essa parte sobre a apreensão que gerou dúvida dos meus alunos, tendo visto que a apreensão como penalidade administrativa no CTB não existe mais desde 2016 por conta da revogação do artigo 262 pela Lei 13.281 de 2016. Vejamos então os dois artigos de infrações de trânsito que podem estar presentes na situação de racha, embora essa palavra racha não conste do CTB. Nós podemos ter o artigo 173 ou o artigo 174. O 173 diz que disputar corrida, infração gravíssima, penalidade de multa 10 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo, medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. 174, promover na via competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo ou deles participar, como condutor, sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via. Infração também gravíssima, penalidade multa 10 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. Nós temos aí que retirar a penalidade de apreensão, porque embora ainda conste desses dois artigos, ela não existe mais como penalidade administrativa. E nesses dois casos, a medida administrativa de remoção do veículo deve ser levada em consideração o disposto no artigo 271, segundo o qual o veículo será removido, nos casos previstos nesse código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente com circunscrição sobre a via. Entretanto, lá no parágrafo 9º, está previsto que não caberá remoção nos casos em que a irregularidade puder ser sanada no local da infração, que é o caso hoje, tanto para o 73 quanto para o 74, não faz mais sentido se remover o veículo para o pátio, porque como não há mais a fixação do prazo de custódia, que era a apreensão, fica sem sentido essa remoção para o pátio, porque aquela infração já se exauriu. A diferença principal entre o 73 e o 74 é a prévia combinação. Nesse caso, lá no Rio de Janeiro, houve uma investigação a respeito, várias filmagens, e por conta disso é que foi realizada a operação. Muito provavelmente esses veículos foram autuados no 74. Aliás, parabéns aí à Polícia Civil, à Polícia Rodoviária Federal pelo trabalho realizado. É importante destacar que no próprio CTB existe um crime de trânsito, que as notícias dão conta de que os participantes daquela competição também foram enquadrados nesse crime, que é do artigo 308. Participar na direção do veículo automotor
em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. Além do artigo 308, as notícias a respeito desta operação no Rio de Janeiro foram no sentido de que aqueles participantes também cometeram outros crimes, entre eles o artigo 287 do Código Penal, fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime, porque esses eventos eram publicados na internet. O artigo 288, associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes, que é a associação criminosa. E o 311, adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor de seu componente ou equipamento, porque alguns veículos estavam também com a placa ou o chassi adulterados. Veja então que são alguns crimes que foram imputados aos participantes desse tipo de competição e demonstração na via pública. Neste caso, o que ocorreu é que não foi aplicada a remoção do veículo com base na infração de trânsito pelo CTB, mas se aplicou o previsto na legislação penal e processual penal. Vou te mostrar aí 3 artigos muito importantes para seu conhecimento. O artigo 6º do Código de Processo Penal diz que logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial, ou seja, o delegado de polícia, deverá, inciso 2, apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberados pelos peritos criminais. E mais adiante ainda no Código de Processo Penal, o artigo 118 determina que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas quando interessarem ao processo. Na parte geral do Código Penal, aí eu estou mostrando 2 artigos do Código de Processo Penal, mas na parte geral do Código Penal, nós temos o artigo 91, segundo o qual são efeitos da condenação a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito ao ferido pelo agente com a prática do fato criminoso. Ou seja, resumindo aqui essa história toda, há a possibilidade de que esses veículos sejam apreendidos pelos crimes cometidos. Eu enumerei aí pelo menos 4 crimes, 1 do CTB e 3 do Código Penal, e que ao final do processo seja determinado o perdimento desses bens. É claro que essa decisão ficará por conta da autoridade judiciária, do juiz, e não por decisão apenas do delegado de polícia. Mas a informação que foi prestada, inclusive pelos que participaram da operação, é que redundaria nesta apreensão e no leilão dos veículos que participavam destas competições, tá certo? Então vamos aguardar agora para ver a decisão judicial ao final do processo. Esse é o episódio de hoje, espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima. Gilliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito.